Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente vai embarcar agora numa jornada absolutamente fascinante para explorar as aves brasileiras. E vamos fazer isso através de duas lentes poderosíssimas que, à primeira vista, até parecem distantes: a ciência biológica moderna e a fé ancestral profunda. Ao longo desta apresentação, vamos descobrir juntos como essas criaturas atuam como verdadeiras mensageiras entre o mundo visível e o mundo invisível. Vamos lá? Vamos mergulhar nisso? Olha só que pensamento forte e arrebatador para começar. É o bater de asas que ninguém vê, mas que todos os que escutam o silêncio sagrado reconhecem. Isso já nos fisga na hora para um conceito maravilhoso da África ancestral. Nessa tradição, as aves não são apenas animais feitos de carne e osso, de jeito nenhum. Elas são mensageiras sagradas. Cada bater de asas carrega uma força vital imensa, conhecida como axé, que é basicamente a energia que cria, sustenta e transforma absolutamente tudo ao nosso redor. Parte 1. Mensageiras do mundo invisível. Quando as populações africanas escravizadas foram forçadas a cruzar o oceano, os navios tiraram seus objetos e esculturas físicas, mas jamais puderam tirar o que chamamos de memória do voo. Chegando ao Brasil, essas tradições se entrelaçaram de um jeito perfeito com a reverência dos povos indígenas. Por exemplo, a divindade Oxum se revela na elegância das garças. Xangô, o senhor da justiça, troveja montado nas costas do gavião real. Ao mesmo tempo, para os povos indígenas, a arara vermelha representa o próprio fogo ancestral, enquanto o bico do tucano abre portais do tempo nas cerimônias. E o mais interessante aqui é que não houve uma guerra entre os deuses. O que aconteceu foi um reconhecimento silencioso e extremamente poderoso. Culturas diferentes criando um só voo. Parte 2. O Irapuru, onde a biologia e o tempo se encontram. Vamos focar agora em um dos pássaros mais lendários das nossas matas. A biologia empírica nos diz que o Irapuru canta incríveis 12 notas por segundo. Isso cria uma ilusão acústica que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo, o que é perfeito para desorientar predadores e atrair parceiras. Mas a crença ancestral enxerga algo ainda mais profundo aí. Os mais velhos dizem que esse pássaro canta para lembrar a todos nós que o tempo não é uma linha reta, mas sim um círculo de penas. É como se ele manipulasse a própria textura do tempo. E tem uma regra de ouro muito específica nas cerimônias na mata. Quem ouve o canto do Irapuru pela primeira vez precisa manter silêncio absoluto. Se não fizer isso, o encanto se quebra para sempre. É fascinante pensar que a ciência chama esse efeito de desorientação auditiva, enquanto a fé o classifica como um feitiço de encantamento irrompível. São duas formas magníficas de tentar explicar algo que beira o inexplicável. Som de vento e mata, a de ecoando, batabaques lentos e profundos, lá no alto da montanha, onde o trovão faz ecoar, ouço a voz dos meus ancestrais. Parte 3. Gavião Real, o Olho Juiz. Saindo do encantamento lírico, a gente vai direto para a força bruta e autoridade. Estamos falando do predador ápice dos céus da América Latina. 80 km por hora. Essa é a velocidade absurda que esta ave majestosa atinge no mergulho fulminante em direção à presa. E o detalhe, sem emitir absolutamente nenhum som. É um verdadeiro milagre aerodinâmico e uma demonstração avassaladora de poder biológico. E os dados impressionantes não param por aí. 2 quilômetros. Essa é a colossal capacidade de alcance auditivo do gavião real. Ele consegue detectar o movimento de uma presa a essa distância enorme, o que, claro, se alinha de forma impecável com o imponente título espiritual que ele recebe nos terreiros: o olho que tudo vê. Literalmente nada passa despercebido. Imagina um bicho com garras que tem a mesma força de aperto que as de um urso pardo. É de dar arrepios, né? A biologia documenta esse predador furtivo com muito respeito. Já nos rituais afro-brasileiros, essa precisão letal espelha a obsessão de Xangô pela justiça. Onde é o gavião real, nenhum erro escapa. É exatamente por isso que as folhas e penas dele são consultadas nos búzios antes de qualquer decisão importante. A ciência vê o caçador perfeito, a espiritualidade reverencia o grande juiz.
Tudo isso é muito grandioso, mas nos leva a uma reflexão super pertinente. Será que uma ave menor, daquelas com asas mais curtas e de voo baixo, é apenas um personagem coadjuvante na floresta? A gente tem a tendência de achar que só os grandes predadores que voam alto têm relevância espiritual ou ecológica, né? Mas assumir isso seria um erro gigantesco. E isso nos leva à parte 4, Etu, o voo da resistência. Para desmistificar aquela ideia de que só os gigantes importam, entra em cena a galinha d'Angola, conhecida no candomblé pelo nome sagrado de Etu. Curiosidade incrível, ela foi a primeira ave ritualística a pisar em solo brasileiro junto com as populações escravizadas. Ecologicamente, ela é fantástica. Tem um canto áspero, meio rouco, que parece uma tosse, e prefere dar saltos curtos pelo chão em vez de voar longas distâncias. Só que ela é uma máquina perfeita no controle de carrapatos e pragas agrícolas. Além disso, o comportamento vigilante dela funciona como um alarme natural brilhante toda vez que um estranho se aproxima. Por causa de tudo isso, o Etu não é só uma ave de quintal, é um imenso mestre espiritual. Ele nos ensina que a verdadeira resistência nem sempre significa voar alto ou dominar os céus, mas sim saber sobreviver, com firmeza e humildade, no chão. Os orixás escolheram o Etu justamente por essa resiliência impressionante, tornando-o essencial para abrir os caminhos mais difíceis. Parte 5, a simbiose entre ciência e crença. Juntando todos esses arcos que a gente conversou, fica muito claro que essas duas lentes de observação, a biologia empírica e a fé ancestral, não estão em conflito. Elas formam uma simbiose linda. Ciência e espiritualidade estão descrevendo os mesmos fenômenos incríveis. O mimetismo acústico do Irapuru e a viagem das almas, o voo furtivo do gavião real e o olho da justiça de Xangô, e o humilde Etu controlando pragas no chão e simbolizando a pura resistência. São visões que se completam perfeitamente. E na prática, como é que essa harmonia se sustenta no mundo moderno? É um processo pacífico e circular. Os povos indígenas caminham pela floresta apenas coletando as penas que as aves soltam naturalmente durante a muda. Depois, essas mesmas penas vão adornar os altares do candomblé. Com isso, até 27 espécies de aves nativas são utilizadas nos ritos sagrados sem nenhum tipo de violência, sem captura, sem caça. O cocar indígena se converte na coroa do orixá numa harmonia 100% sustentável. Toda essa conexão se cristaliza numa reflexão que é pura poesia. Uma pena caída no chão da floresta e uma pena em um altar são a mesma coisa. Um pedaço do céu emprestado à terra. Essa é, sem dúvida, a forma mais magnífica de visualizar o respeito absoluto e a interconexão profunda entre preservar a biologia do mundo natural e exercer a devoção ancestral. Para fechar nossa análise de hoje, deixo aqui uma reflexão final muito provocativa, inspirada nos mistérios do nosso querido Uirapuru. A morte não é o fim. Ela é, na verdade, apenas uma mudança de poleiro. Essas aves sagradas provam pra gente que a natureza está lotada de lições escondidas. E tanto a biologia quanto a crença nos dão as chaves para decifrá-las. O sagrado continua, literalmente, voando ao nosso redor todos os dias. Agradeço demais a companhia de todo mundo até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.